irmãos, vamos então para o texto bíblico de hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Mas antes do capítulo 2, eu quero ler esta frase junto com você. Mas pode abrir aí, o meu filho ali vai botar na projeção a frase. Você não pode ser grato por um fôlego que você acha que é seu. A nossa vida não é um direito, ela é um empréstimo. Não somos donos da nossa vida, somos mordomos dela. Pare de desperdiçar o fôlego de Deus construindo um reino de pó. Essa é uma daquelas mensagens que tem um tom de exortação. Nós estamos falando da série Tudo Vem Dele. Nós estamos na série, o nome desta série é Tudo Vem Dele, onde nós alinhamos o nosso coração para o novo ciclo que se inicia. Nossa igreja tem um calendário litúrgico que marca as etapas e as temporadas do ano. Então nós temos ali a quaresma, nós temos ali a série Direção em janeiro, depois nós temos a quaresma, depois nós temos o mês da família e a temporada da família, depois nós temos a temporada da cultura, em que nós fazemos a festa do milagreiro, depois nós temos a temporada do aniversário da igreja, depois nós temos a temporada de gratidão, que é essa justamente que nós estamos entrando agora, preparando o nosso coração para a última temporada do ano. Então esse é o nosso calendário litúrgico. E agora nós estamos entrando no ciclo litúrgico da gratidão, preparando o nosso coração para a encarnação do Filho de Deus, que é o ciclo do advento, e também preparando o nosso coração para a virada do ano. Recapitulando tudo o que Deus tem feito por nós e para nós. No entanto, ao longo do ano, conversando com algumas pessoas, algo me preocupou, que foi justamente a ideia por parte de alguns de que o sucesso que algumas pessoas da igreja e fora da igreja têm conseguido é um sucesso que essas pessoas têm conseguido pelas suas próprias forças. E isso tem me deixado muito preocupado. Então, nós não podemos nos preparar para o ciclo da gratidão, nós não podemos nos preparar para o ciclo da virada, nós não podemos nos preparar enquanto comunidade para o ciclo do advento em que recebemos um presente que não merecemos, que é o Filho de Deus encarnado, se não entendermos que Deus é aquele que nos empresta o fôlego dele, e que tudo o que conseguimos nessa vida não é porque merecemos. Então, o tom desta mensagem é um tom de exortação. Você está comigo? É um tom de exortação. Eu quero exortar a minha igreja querida e lembrar a minha igreja querida que a autonomia é uma ilusão. Quero lembrar a minha igreja querida que a autonomia não gera gratidão. Se você acha que tudo que você tem foi porque você conseguiu, você não tem como ter um coração grato. E também, eu quero lembrar que você não é autônomo. Essas são as premissas principais e eu já quero deixar diante de você para que nelas você reflita. Mas vamos ao texto bíblico neste momento. O tema desta mensagem é o Deus que nos empresta o seu fôlego. Este é o tema dessa mensagem. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós iremos ler este versículo e depois nós iremos ler Atos capítulo 17, versículos 22 a 28. Então vamos ler primeiro Gênesis 2, 7, que diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo. Na revista atualizada o homem se tornou uma alma vivente, que literalmente no hebraico quer dizer um ser desejante, uma alma que aspira, uma alma que deseja, uma alma que quer. Quer o quê? É isso que nós iremos aprender hoje. Agora, vá para Atos capítulo 17. Vá para Atos capítulo 17 e nós iremos então ler dos versículos 22 até o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 17, preste atenção nesta mensagem.
Esta mensagem vai falar com você. Deus vai falar com você através dessa mensagem. Versículo 22 até o versículo 28. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros, homens de Atenas. Paulo estava na Grécia e ele foi defender a fé dele em Atenas, que era o centro intelectual do mundo antigo. Todas as pessoas que queriam debater cultura, queriam debater política e economia, elas iam para Atenas, elas iam para a Grécia para debater. E Paulo, como um defensor da fé, vai até eles para defender a fé cristã. E ele vai dizer o seguinte, para aqueles homens de Atenas: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei os seus diversos altares. Então era uma cultura politeísta ou panteísta, uma cultura que tinha vários deuses. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Paulo então pega essa oportunidade para apresentar o seu Deus, e ele diz assim: esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que eles falam. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Versículo 26. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. O seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Por quê? Versículo 28. Pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Como é que alguns de nós têm a coragem de muitas vezes achar que somos autônomos? Como é que alguns de nós temos a coragem de achar que podemos viver em nossos próprios caminhos, quando a Escritura nos deixa claro que nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos? Como disseram alguns de seus próprios poetas, no caso os poetas gregos, somos descendência dele. Se junte mais uma vez comigo em oração. Pai Santo, eu te louvo nesta noite pelo mistério de Cristo Jesus revelado na sua palavra, e eu te peço santo temor e reverência nesta assembleia. Eu peço que o teu Espírito nos guie a toda a verdade, santificando-nos na verdade, que é a tua palavra. Pai Santo, que as palavras de nossa boca e o meditar de nosso coração sejam agradáveis à tua presença, nossa rocha e redentor nosso. Não te detenhas em nos santificar, fazer a tua obra em nós e cumprir o teu santo propósito. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos irmãos, eu pergunto a vocês nessa noite, qual é um dos principais pecados que tem permeado a igreja hoje? Você consegue debater comigo, você consegue conversar comigo a respeito disso? Qual é um dos principais pecados que tem permeado a igreja hoje? E talvez a resposta para essa pergunta não seja uma resposta tão óbvia, porque nós vemos tantos escândalos. Nós vemos escândalos sexuais de líderes de igreja, nós vemos escândalos financeiros de líderes de igreja, nós vemos escândalos de abusividade, ou então uma liderança dominante e controladora, também dentro da igreja. E esses são pecados latentes, são pecados evidentes, são pecados gritantes. Porém, todos esses pecados, eles emergem de um pecado em específico, que é o pecado da autonomia. E talvez esse seja um dos principais pecados que deva ser combatido, que deva ser identificado e destruído pela pregação do Evangelho nos dias de hoje. O pecado da autonomia. Nós achamos que podemos viver a nossa vida cristã do nosso próprio jeito, pegando um pouquinho de Evangelho aqui,
mas não todo o evangelho, para que a nossa vida não fique restrita. Então nós queremos viver a nossa vida com um pouquinho de evangelho aqui, e depois com um pouquinho de psicologia secular aqui, e depois com um pouquinho de filosofia aqui, e nós achamos que nós podemos fazer uma coxa de retalhos na nossa vida, como se autônomos fôssemos, e como se donos da nossa própria vida fôssemos. E quando agimos dessa forma, os outros pecados escandalosos aparecem. Em outras palavras, por que existem tantos escândalos hoje em dia? Porque há o escândalo da autonomia. Este pecado talvez seja a raiz de todos os outros. Nós queremos ser cristãos, crentes do nosso jeito. Mas você não pode ser cristão do jeito que você acha que você deve ser cristão. Então a mensagem de hoje, mais uma vez, é uma denúncia de dizer que nós crentes não somos donos de nós mesmos. Nós não somos autônomos, mas o problema é que nós agimos como se fôssemos. Tomamos o fôlego que enche os nossos pulmões como um direito adquirido, como se Deus tivesse a obrigação de nos prover oxigênio, quando na verdade o fôlego de vida que enche a nossa vida é um empréstimo que Deus nos dá e que pode ser e um dia será revogado. Pode ser revogado inclusive a qualquer momento. O direito que você acha que é um direito, mas que na verdade é uma dádiva, pode ser tirado de você a qualquer momento. Nós precisamos então nos arrepender dessa arrogância, a arrogância de Adão, nosso pai. Adão, ele errou e pecou e lançou toda a humanidade em uma espiral de decadência, porque ele, na prática, se tornou um ateu. Ele andava com Deus ao final de toda a tarde, e ele conversava com Deus ao final de toda a tarde, mas um dia ele decidiu que não mais funcionaria como um amigo de Deus, e ele decidiu um dia que ele mesmo seria Deus, e que ele mesmo poderia agora ditar os rumos do seu próprio destino, e ele poderia, ao contrário do que Deus havia ordenado, comer do fruto que a ele foi proibido, porque ele disse que ele poderia escolher um caminho melhor do que aquele que Deus havia prescrito para ele. Adão então se torna um ateu na prática, ou como eu gosto de usar o termo, um pagão batizado. E muitos na igreja hoje são pagãos batizados. Eles foram batizados, passaram pelo curso de membresia, conhecem todas as músicas da Bereia, eles falam como crentes, se vestem como crentes, eles adotam alguns trejeitos de crentes, mas eles vivem na prática como se Deus não existisse. Eles são órfãos na prática. No papel eles nem são, porque eles são membros de uma igreja, eles conhecem toda a tradição, mas na prática eles são. Na prática eles vivem como se não tivessem paz. Quero perguntar para você nesta noite, você se enquadra nesta categoria? Você se enquadra nesta categoria daqueles que vivem de forma autônoma? Você se enquadra nesta categoria de pessoas que são pagãos batizados? Mas hoje eu creio que Deus vai usar a sua palavra para quebrar essa ilusão dentro de nós, amém? Nós vamos ver que nós não somos autônomos, mas nós somos radicalmente dependentes de Deus. E só viveremos, e os nossos relacionamentos só viverão, a criação de nossos filhos, os nossos casamentos, só subsistirão, se subsistirem nesta condição de dependência de Deus. E nós iremos olhar dois pontos fundamentais. Em primeiro lugar, o sopro fundacional de Deus. Quando o pó se junta com aquilo que Deus faz e voa lá, eis-nos aqui, né? Eis-nos aqui. E em segundo lugar, o sopro contínuo, a realidade da dependência. Em primeiro lugar, então, o sopro fundacional, o fôlego de vida. Quando o pó se junta com Deus, ou então com as obras de Deus, e eis-nos aqui. Gênesis 2:7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A palavra hebraica aqui é nefresh, ou neflesh, ou nefesh.
nefresh. É um termo hebraico que significa a substância do próprio Deus. E esse versículo, então, ele pode ser considerado a cura da nossa identidade. Sim ou não? Amém? Porque ele mostra duas realidades, e nós iremos nos deter rapidamente nelas aqui. Este versículo nos mostra, em primeiro lugar, que nós somos pó. Deus nos formou do solo, da terra. Deus nos formou do chão. E isso, como disse João Calvino, é para nos lembrar que a nossa humanidade é algo que foi nos dado como um presente. A nossa humanidade e a nossa existência são um dom, uma dádiva e um presente. E isso destrói o nosso orgulho. Você veio do pó da terra. Sozinho você não se assimilaria, você não conseguiria formar a si próprio. Por quê? Porque veio do pó da terra. Logo, se você veio do pó da terra e se você não poderia se formar a si próprio, alguém fez isso por você. E quem foi? Deus fez isso por você. Porque muito embora todos nós nascemos porque fomos trazidos ao mundo por meio de um processo biológico, em que dois seres humanos se unem em uma só carne, e assim é concebida a vida, e esse é um processo biológico. Essas pessoas só vieram à existência porque naquele ato biológico estava o fôlego de vida de Deus, e Ele te deu este presente. E isto nos humilha, porque você é pó, e ao pó você voltará. Eu lembro quando um amigo meu perdeu o pai, e ele chegou para mim, e ele foi reconhecer o pai dele no IML. E ele chegou no IML e ele olhou o pai dele estirado sobre a pedra fria do IML, com o corpo completamente destruído por um câncer. E ele disse para mim: naquele momento eu percebi que nós não somos nada, Rick. Eu olhei para o meu pai, e ele era simplesmente aquele pedaço de pó, aquele pedaço de carne, como se não tivesse nenhum valor. Isso é o que nós somos. E aqui eu só vou contar para vocês uma curiosidade mórbida a meu respeito. Eu gosto de ver vídeos de coveiro no YouTube. Eu amo ver vídeos de coveiro. E eu fico assistindo vídeos de coveiro, e eles vão lá, e eles dizem assim: olha, essa pessoa aqui morreu de um câncer, essa aqui morreu de tanto tomar analgésico, essa aqui morreu de overdose. E aí às vezes ele mostra a ossada lá dos caras. Essa aqui morreu logo que nasceu. E eu gosto de ver isso, sabe por quê, meus irmãos? Porque mostra quem eu sou, mostra quem você é. Você não é nada, você é pó, e ao pó você retornará. E você precisa lembrar disso todos os dias da sua vida, de que Deus te deu uma oportunidade, e um tempo exíguo, um tempo que logo passará, e você precisa fazer o melhor com este tempo, e isto é um presente de Deus. Então vai uma recomendação do pastor Rick: ver vídeo de coveiro pelo menos uma vez por semana, para você lembrar que você não é nada sem Deus, absolutamente nada. Fecha parênteses. Calvino então diz: a nossa humanidade, o reformador Calvino nos diz, a nossa humanidade é algo que foi nos dado como um presente. Ela é um dom, não é nossa, e isso destrói o nosso orgulho. Fale para a pessoa que está do seu lado: para de orgulho. Se você foi formado do mesmo material sobre o qual o seu pé pisa agora, faz assim, ó. Todo mundo, vai? Você foi formado deste material que subiu depois que você pisou. Então por que você às vezes é arrogante? Meus irmãos, como isso me destrói, como isso me humilha, como isso me traz uma perspectiva completamente nova, como isso destrói a minha pedância, como isso destrói a minha arrogância. Por que temos a tendência de olhar para o nosso próximo com superioridade? Por que nos achamos alguma coisa quando na verdade nada somos? E homens que esquecem disso, ou mulheres que esquecem disso, se tornam pessoas sofríveis, pessoas difíceis de lidar, pessoas irreconhecíveis, pessoas insuportáveis. Mas quando nós lemos Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando nós lembramos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, ou seja, do pó fomos formados, e Deus nos deu um presente.
Este é o sopro fundacional. Isto é quando o propósito de Deus se junta com o pó e eis aí Lorena, eis aí Cristiane, eis aí João Antônio. Nenhum de vocês tinha o direito de nascer. E nenhum de vocês seria necessário se não tivessem vindo à vida, mas Deus te deu este presente. A vida, meus irmãos, com todas as suas dificuldades, ainda é uma dádiva linda de se viver. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, viva a sua vida, desfrute do seu salário, tire férias, viaje, contribua na casa de Deus também, não pense só em você, pense para fora de você, mas goze do fruto do seu trabalho, trabalhe, viaje, compre as coisas que Deus te dá condição de comprar, mas lembre-se, isto é um presente de Deus, e não é o seu direito. Amém? Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe outra verdade neste versículo. Nós somos formados e soprados. Porque ele diz assim, nós somos humildes. Por quê? Porque devemos ser humildes, né? Nem todos são, infelizmente. Mas devemos ser humildes por quê? Porque fomos formados do pó da terra. Mas não é como se fôssemos apenas um acidente cósmico e um pedaço de carbono largado por aí. Não é isso. Por quê? Porque Deus não somente nos formou do pó da terra, veja a continuação do versículo, e soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Deus nos deu a sua essência. Não quer dizer que somos deuses, mas quer dizer que temos a essência de Deus em nós. O que isso significa? Somos pó, mas temos dignidade. Por quê? Porque Deus soprou em nós. O texto não diz assim, haja o homem. Deus não falou isso. Sabe para quem Deus falou haja? Para a matéria. Ele disse assim, produza a terra as coisas, produza os peixes. Então Deus dá uma ordem para a terra e a terra produz. Não é Deus que faz artesanalmente um cachorro, por exemplo. Vocês entendem isso? Deus não vai lá como um artesão, Deus não vai lá como um oleiro e forma um cachorro e sopra dentro do cachorro o fôlego de vida. Deus não, é por isso que existe uma diferença fundamental entre a dignidade dos homens e a dignidade dos animais. Animal não é homem e homem não é animal. Seres humanos são infinitamente mais valiosos do que animais. Essa é a teologia básica da Bíblia. Você entende isso? E todos nós temos a imagem de Deus. Muito embora, às vezes, em alguns indivíduos, a imagem de Deus fique difícil de achar, né? Eu já fiz evangelismo na FUNAC, na antiga FEBEM. E você olha, já fiz no presídio também. E você olha para os indivíduos ali, os faccionados, né? Aquelas criaturas maravilhosas de Deus. E você olha para a cara deles e você só sabe que aquela pessoa é a imagem de Deus porque a Bíblia diz. Mas você fica olhando para aquele cara todo mal encarado, com um monte de tatuagem, todo furado de bala, e você olha para ele, já matou não sei quantas pessoas, e você olha para ele e diz assim, meu Deus, onde é que está a imagem de Deus nesse camarada? Mas ela está lá, e muitos são salvos dentro da cadeia, você entende isso? Por quê? Porque nós temos uma dignidade intrínseca, porque Deus soprou em nós o fôlego de vida. Para os animais, Deus deu uma ordem impessoal, produza a terra os cachorros, produza a terra os gatos, produza a terra as raízes e as sementes, produza a terra as hortaliças, produza a terra. Mas com o homem foi assim, sim ou não? Foi assim com o homem? Com o homem, Deus age como um artista. O verbo hebraico que Deus faz para o homem é a ideia de justamente um oleiro que molda o barro, com cuidado, com um toque artístico, com intenção. E depois ele se inclina, a ideia é que Deus se inclina face a face com aquele boneco de barro, com aquele boneco de pó, e ele sopra o seu próprio fôlego em nós. Em outras palavras, você entende o que é ser uma obra de arte intencional? Isto cura a nossa autoestima. Isto cura o nosso caráter, isto cura a nossa identidade. Se por um lado tem gente que está se achando o bambambam e tem que baixar a bola porque é feito do pó da terra, e basta um vírus desse tamanho que você nem sabe e nem enxerga que existe, e ele entra no seu corpo e ele destrói você.
E você precisa se humilhar. Por outro lado, existem pessoas que acham que não tem valor. Existem pessoas que acham que são um lixo. Existem pessoas que acham que só causam problemas. Para essas pessoas existe também uma cura que nós achamos na criação. Deus se inclinou sobre você e soprou em você o fôlego de vida. Isso é ser uma obra de arte intencional. Isso é intimidade, meus irmãos. Significando, sabe o quê? A vida é um acidente, sim ou não? A vida é um acidente? Você é um pedaço aleatório de carbono, sim ou não? Você é um ato pessoal do Criador. Ou seja, o que nos torna especiais não é que somos um pedaço de pó, ou então um amontoado de células e de pó, ou de água, ou um ato puramente biológico, essa que é a ideia. Mas nós somos um ato divino. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Como é que, o que essa doutrina influencia na minha existência? Ora, cada respiração que você dá é o quê? Faz assim, ó. Cada respiração que você dá, sabe o que é? Um sermão, uma mensagem, um testemunho. Cada fôlego que você faz, cada fôlego que você expira, cada porção de ar que você coloca para dentro, o que é? O que Deus está falando quando você faz isso? Quanto é que você paga por este ar? Você paga aluguel? Você adquiriu em algum lugar? Você comprou um voucher? Toda vez que você acorda. E isso é impressionante porque não existe absolutamente um ato mais natural e inconsciente do que a respiração, o ato de inspirar e expirar. Este é o ato mais humano que existe, que você faz inconscientemente. Ou você se concentra para respirar? Alguém aqui se concentra para respirar? Você se concentra e faz assim: 3, 2, 1, agora eu vou respirar. É isso que você faz? Não, isso é uma coisa natural. Você respira porque você existe. E você existe porque você respira. Em outras palavras, todas as vezes, a cada fôlego que você toma, sabe o que Deus está falando? Eu ainda estou aqui. Eu ainda sou por você, se você está em Cristo. E se você não está em Cristo ainda, toda vez que você respira, Deus está dizendo assim: eu estou te dando mais uma chance. Arrependa-se e creia no Evangelho. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Quantos estão preparados? A vida não é algo que possuímos, é algo que nos é confiado. O que você tem feito com a sua vida? Lembre-se que esta mensagem tem um tom exortativo. Muitos crentes, infelizmente, têm esquecido que a vida não é deles. É uma vida delegada. É uma vida que você é colocado como mordomo. Logo, você não faz o que... Você não pode dispor da sua vida, porque a sua vida pertence a Deus. Em países como Uruguai e Canadá, eu fui no Uruguai em 2019, eles estavam discutindo a passagem dessa lei, que era o suicídio assistido, que é a ideia de que você pode dispor da sua vida. Mas obviamente que essa é uma ideia satânica. Por quê? Porque nós não somos donos da nossa vida. Pessoas que decidem a hora que morrem, pessoas que podem decidir a hora que morrem, rejeitaram Deus como seu Senhor, o mesmo pecado de Adão, e por isso caem em uma espiral de decadência e desgraça. Eu não estou dizendo que todo mundo que se mata vá para o inferno, isso aí é outra discussão. Mas eu estou dizendo que é um ato de grosseira rebelião você se eutanasiar. E obviamente que Canadá e Uruguai são nações extremamente secularizadas que esqueceram de Deus. E como esqueceram de Deus, colocam na sua lei, no seu sistema legal, legislações que cospem na cara de Deus enquanto supremo detentor dos direitos sobre nossa vida e sobre nossa morte. Esta é a doutrina bíblica, meus irmãos. Essa é a doutrina bíblica. Eu não estou dizendo isso para antagonizar com você, mas muitas vezes precisamos ser ofendidos pela verdade da Escritura, para que nos arrependamos de nossos caminhos e nos voltemos para Deus.
A sua vida não é algo que você possui, é algo que te foi confiado. Por isso, quando a ansiedade, vocês que sofrem de ansiedade aí, lembre-se, quando você inspirar, quando você tomar o fôlego, lembre-se, Deus está te sustentando agora, louvado seja o nome do Senhor. Quantos de vocês podem dizer isso agora? Deus está me sustentando. Diga isso aí. Deus está me sustentando. Deus está me sustentando. Diga assim: Deus está sustentando os meus. Diga aí agora: Deus está sustentando os meus. Quando a ingratidão bater, expire, tome outro fôlego e lembre-se: este fôlego eu nem merecia. Por que eu estou ingrato? Você nem merecia, esse fôlego você nem merecia. Você tomou emprestado de Deus e nunca mais vai devolver do jeito que você tomou. Você está roubando Deus, em outras palavras, né? Você está no... No direito penal a gente chama isso de crime continuado. A gente está sempre roubando Deus, pegando algo que não nos pertence e não devolvendo. Quando a ingratidão bater, lembre-se, este fôlego é um presente. Por que eu estou ingrato? Se a sua vida começou com o sopro do próprio Deus, preste atenção nisso aqui, se a sua vida começa com o fôlego de Deus, Deus deita sobre você, que é a ideia lá de Gênesis capítulo 2, versículo 7, Ele forma o boneco de terra, e depois Deus se deita sobre o homem, e imparta sobre o homem, coloca dentro do homem a sua própria essência. E Ele fez isso com cada um de nós aqui. E é por isso que temos a imagem de Deus dentro de nós. Somos a imagem de Deus. Por que então que ficamos buscando validação e satisfação em outras fontes? O dinheiro é o sopro de Deus, sim ou não? O dinheiro é o sopro de Deus. Por que muitos crentes querem buscar a validação no dinheiro enquanto fazem por ano? Em como podem suprir a necessidade de quem quer que seja? Eu pergunto para você, a família é o sopro de Deus? Sim ou não? É a família que determina se você vai existir ou deixar de existir? Então por que muitos de nós buscamos validação na família? Cuidado, meus irmãos. O sexo é o sopro de Deus? Sim ou não? O sexo, o ato sexual é o sopro de Deus? Sim ou não? Então por que muitos de nós buscamos a validação neste prazer? Os relacionamentos, por mais agradáveis que eles sejam, namoro, casamento, eu vejo muito isso, irmãos, em pessoas que aparentemente não estão erradas, pessoas que têm um casamento muito bom, e às vezes se validam pela sua família. Olha a família que eu criei, olha os filhos que eu criei, e tentam se validar nessas coisas, quando na verdade o seu filho, se ele for tirado de você, ou a sua família, se por algum motivo você perdê-la, porque essas coisas acontecem na vida, a vida é cheia de dores, muito embora seja cheia de coisas bonitas também, mas se tudo isso for tirado, não é isso que é o sopro de Deus em nós. Pelo contrário, se essas coisas são tiradas de nós, aí é que nós precisamos do sopro de Deus para nos renovar. Se a sua vida começa com o fôlego do próprio Deus, por que você fica buscando validação em outras fontes menores? Esse é o primeiro ponto. Quando o poder de Deus se junta com o pó, surge você. Louvado seja Deus. E isso significa que você deve ser humilde, porque você é pó, mas você também deve entender que você tem um propósito, porque Deus soprou em você o fôlego de vida dele. Mas não para por aí, não para por aí. Primeiro, Deus nos trouxe à existência e soprou em nós o fôlego de vida, mas Ele não nos deixou a nossa própria sorte. Muitos pensam que Deus nos criou e nos jogou a própria sorte, mas isso não é verdade. O ponto 2 fala justamente sobre isso, que é o sopro contínuo de Deus. Deus soprou para que viéssemos à existência, e ao longo da nossa caminhada, Deus continua soprando dentro de nós, para que não desfaleçamos. Vamos ler agora Atos capítulo 17, dos versos 26 ao verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: de um só homem, Deus criou todas as nações da terra, este é Adão, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito
era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora Deus não esteja longe de nós. Versículo 28, pois nele vivemos, existimos e nos movemos. Gênesis capítulo 2 foi o início do sopro. Deus sopra sobre o homem e faz com que ele se torne uma alma vivente. Atos 17, depois de vários capítulos e milênios de anos, é a continuidade do sopro de Deus. Deus começa soprando e continua soprando. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de vocês precisam de um sopro de Deus nesta noite? Aleluia! Todos vocês precisam de um sopro de Deus nesta noite. Muitas vezes achamos que Deus está distante. Isto é o deísmo. Ele existe, mas não interfere. Isto é o deísmo. Deus existe por aí. Muitas pessoas pensam assim. Deus está por aí, Ele existe, mas Ele está muito ocupado ou Ele não se importa. Isso é o deísmo. E outras pessoas acham que Deus é qualquer coisa. Essa cadeira é Deus, a pedra é Deus, o sexo é Deus, nós somos Deus. Isso é o panteísmo. A ênfase é a seguinte: Paulo vai dizer, o Deus que criou o mundo não está longe de nenhum de nós. Sabe por quê? Porque nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos. Sabedoria de Deus para a tua vida nessa noite. Se o sopro de Gênesis foi o início, o que te faz pensar que você não precisa do sopro de Deus agora para continuar? Alguém de vocês pensa assim? O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Alguém aqui realmente acha que a vida é puramente biológica? Alguém de vocês aqui realmente acha que o movimento é só os seus músculos e o seu cérebro mandando informação para eles? Alguém acha que o seu ser é simplesmente psique? Ou você finalmente entendeu que tudo o que você é, dentro e fora, só existe dentro do poder sustentador de Deus? Isso significa que muitos de vocês só estão de pé porque Deus sustenta vocês até hoje. Porque se dependesse de vocês, vocês já estavam destruídos. Às vezes eu penso, eu oro por pessoas e eu peço a Deus, Deus, cuida dessa pessoa. Eu não posso fazer nada por este indivíduo, eu não posso fazer nada em favor desta situação, eu sou incapaz de resolver este problema. Mas é justamente isso que Deus quer que nós pensemos. Deus não quer que eu e você, enquanto cristãos, achemos que as coisas dependem de nós. Deus quer que nós entendamos que tudo é dEle, tudo depende dEle, e Ele é quem sustenta todas as coisas. Então glória a Deus que aquele indivíduo não está na minha responsabilidade, porque se eu estivesse cuidando dele, eu já teria estragado tudo. Isso te dá descanso quando você pensa em situações que você não pode controlar. Que bom que você não pode controlar, porque se fosse você que estivesse controlando, você teria já estragado tudo. Quantos entendem? Digam amém. O seu filho, meu irmão e minha irmã, que é tão difícil e tem tantos problemas, que bom que você não tem controle sobre a vida dele. Que bom que ele está nas mãos de Deus. Você entende isso? Porque se Deus cuidar dele, ele será cuidado. Aleluia. Essa situação que você não consegue cuidar, que bom que não está na sua responsabilidade, porque se estivesse, você já teria estragado tudo. Que bom que essa situação está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, porque Ele pode e Ele vai. Você entende isso? Aleluia. Paulo está dizendo que a vida não é biológica puramente, o movimento não é só um músculo, a psique não é só psicologia, mas é alma. E Deus é quem sustenta todas essas coisas. Isso significa, sabe o quê? Quando ele diz que nele você vive, isso significa que a sua vida biológica você deve a Ele. Você existe biologicamente porque Deus te deu e concedeu que assim fosse. Quando Paulo diz que nele você se move, vamos lá, nele você vive, é a sua biologia, a sua existência, você deve a Ele. Deus quis que você nascesse, tudo vem dEle, amém? Esse é o nome da série. Segunda realidade que Paulo coloca diante de nós, uma realidade existencial: nele você se move.
a sua capacidade de agir, a sua capacidade de tomar decisões, a sua capacidade de construir as coisas, a sua capacidade de empreender, a sua capacidade de estudar, a sua capacidade de seguir em uma carreira. Tudo isso vem dele e você deve agir para ele, você deve estudar para concurso para ele, você deve escolher uma carreira considerando ele, você deve casar em nome dele. Você deve fazer tudo para ele. E a terceira realidade que Paulo coloca diante de nós: nele nós existimos, o nosso próprio ser. Sabe o que isso significa? Essa é uma verdade filosófica profunda. Isso significa que se Deus parasse de soprar por um segundo sequer, não é que você morreria daqui a 3 segundos. Não, meus irmãos, você não está entendendo. Você voltaria ao nada existencial imediatamente. Nós não somos seres autônomos, o nosso ser depende do ser de Deus. É por isso que quando Jesus morreu na cruz, só a parte humana dele morreu. Você entende isso? Quando Jesus morreu na cruz, tem um hino antigo que diz assim, que o Filho de Deus morreu na cruz. Ok, mas só a parte humana, porque se a divindade tivesse morrido, a cruz, a madeira que faz a cruz deixaria de existir, porque aquela madeira só existe porque Deus a sustenta. Se a divindade tivesse morrido na cruz, aquele monte, aquelas pedras, aquelas partículas de areia deixariam de existir, porque aquilo só existe porque Deus sustenta, e o ser daquela pedra, o ser daquela areia só existe porque toma o seu ser de Deus. Se a divindade tivesse morrido na cruz, os algozes de Jesus, os soldados romanos deixariam de existir, porque aqueles a quem eles mataram foi justamente aqueles que os criou. Nele você vive, nele você se move e nele você existe. Está na hora de crente baixar a bola. Amém? Amém? Vamos levantar essa campanha. Crente, baixe a sua bola. Fique humilde. Fique pianinho, fique pianinha. Está na hora do crente baixar a bola. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Querido, não desperdice o fôlego que Deus te deu. Essa é a aplicação do ponto 2. Se a sua respiração não é um direito seu, mas um dom contínuo, lembre-se, nele vivemos, não é nele vivemos no passado, ou nele viveremos, não, nele vivemos, continuamente sugamos a vida dele, aleluia. Nele nos movemos, ou seja, a nossa capacidade de agir vem dele. E nele existimos. O nosso ser depende do ser dele. Logo, como é que nós ousamos passar um dia inteiro pecando? Como é que nós ousamos passar um dia inteiro sem gratidão? Como é que nós ousamos passar um dia inteiro não servindo com dons? Como é que viemos à casa de Deus e não doamos financeiramente com alegria? Meus irmãos, tantas aplicações poderíamos tirar deste princípio, você entende? Se tudo vem dele, como é que pecamos? Como é que temos a coragem de entristecê-lo? Como é que temos a coragem de tratar o nosso igual como se fosse diferente? Como é que tratamos favoritismo? Como é que achamos de nós mais do que deveríamos? Como é que não doamos dons financeiros, como é que não doamos na casa de Deus dons, talentos e recursos financeiros? Além disso, se cada respiração é um empréstimo divino, ou seja, o ar que você respira não é direito seu, é um empréstimo que você faz de Deus. O que você está fazendo com o tempo que esse fôlego te compra? Estamos usando o sopro de Deus para construir o nosso próprio reino. Lembra da palavra do dízimo ainda agora? Muitos crentes fazem o seu orçamento apenas com as suas coisas. Sabe o que isso significa? Que você é pequeno, que você está construindo o seu reino pequeno, minúsculo, insignificante, desprezível, de pó, porque você é feito de pó. Mas seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Lança ao pó a nossa glória, Jesus. Lança ao pó a nossa glória.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas só o nome de Jesus seja a glória. Louvado seja o nome do Senhor, e que na sua vida e na minha vida o nome de Jesus seja exaltado, o nome de Jesus seja preterido, o nome de Jesus seja priorizado, o nome de Jesus seja exaltado nas nossas vidas, e somente o nome dele. Sabe qual é o nosso problema que Jesus vai curar nesta noite? É que nós tentamos ser deuses autônomos, assim como o nosso pai Adão. O nosso pai Adão errou porque quis ser Deus para si próprio. E quando você quiser ser Deus para si próprio, você vai entrar numa espiral de decadência. Mas quando Adão quis ser Deus para si próprio, nós fomos asfixiados e mortos no pecado de Adão. E vocês lembram lá do que diz? O texto de Atos capítulo 17, ele diz assim: de um só homem Deus criou toda a humanidade, e esse homem foi Adão. Mas Adão pisou na bola e todos nós ficamos arruinados. Você sabe disso. Mas louvado seja o nome do Senhor, que existia um outro Adão, um segundo Adão. E se o primeiro Adão, de onde Deus criou toda a humanidade, ferrou com tudo, o segundo Adão criou uma nova humanidade, e esta não poderá ser arruinada. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo Jesus, o verdadeiro Adão, esvaziou-se a si mesmo e tornou-se pó junto conosco. Ele foi à cruz voluntariamente, entregou o seu espírito, ele foi sufocado pela nossa rebelião e pela nossa arrogante autonomia, para que eu e você pudéssemos receber o sopro da ressurreição. E agora nós temos uma opção, nós temos uma escolha. Você não precisa mais ficar com o velho Adão, aquele que arruinou tudo. Você tem a opção de receber este fôlego e ser enxertado no novo Adão, o cabeça de uma nova humanidade, porque ele nos deu um novo fôlego. Em João capítulo 20, nós lemos que ao expirar o fôlego e dizer assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, o que Jesus estava fazendo na verdade é nos dando um novo espírito. E quando ele fez isso, meus irmãos, ele está nos dizendo que nós devemos parar de ser autônomos e nos submetermos a esse evangelho, a esse Senhor, a essa cruz e a esse poder, para que assim possamos ter propósito e plena realização. Amém? Vocês entendem isso? Para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não é autônomo. Diga assim para ela: você depende totalmente dele. Diga assim para ela. Crentes, vocês hoje foram lembrados dos seus deveres. Que deveres, pastor? O primeiro dever: abandonem a ilusão da autonomia. Você é pó. Deixa de arrogância, deixa de onda, deixa de achar de si o que você não é. O teu valor não vem da validação do sexo, dinheiro, porque nada disso é o sopro de Deus sobre a tua vida. A tua validação vem do sopro de Deus e somente dele. Segundo dever: transformem a dependência em adoração. Lembre-se do versículo: nele vivemos, existimos e nos movemos. Ou seja, todos os aspectos da nossa vida, a nossa capacidade de planejar, a nossa capacidade de empreender, a nossa capacidade de ser um ser biológico, tudo isso vem dele. Então, se vem dele, devemos usar tudo isso para ele. Amém? E terceiro dever: parem de construir um reino de pó. Parem de construir um reino de pó. Diga a Jesus: Cristo, lança ao pó a minha glória. Lança ao pó a minha glória. Me humilha debaixo da tua mão e ele te exaltará no tempo certo. Usa o teu tempo
para glorificar a Deus. Usa a tua energia para avançar o seu reino. Usa os teus recursos para financiar a obra de Deus. Você não é autônomo. Você não pode ser grato por um fôlego que você acha que é seu. A nossa vida não é um direito, é um empréstimo. Nós não somos donos, somos prepostos e mordomos. E pare de desperdiçar o fôlego de Deus construindo um reino de pó. Eu quero abençoar você nesta noite. Com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus. Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar. Aquele que é poderoso para apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio, sejam glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé dizendo: amém, amém, amém.